E aí, galera, tudo bem? É o Rafa aqui. Salve, rapaziada, Luscão, falando. Oba, que é o Denis. Estamos com o mesmo time do primeiro episódio. E nós temos um nome, rapaziada. É um time, você é louco? Filho. Agora a gente tem nome, não é mais podcast, agora a gente somos. Rafael do céu. Nós somos agora o HydraCast, tá bom? É um nosso novo projeto de podcast. Seguindo um novo projeto, e não só de podcast, vamos ter muito mais coisa aqui no canal. Isso mais pra frente, a gente vai informando vocês. Isso. Agradeço desde a sua atenção e peço que você se inscreva, siga a gente no Instagram, que vai estar aqui na descrição também. E é isso, gente. Hoje o tema é sobre espiritualidade, um tema que eu acho muito importante, que é repassado de geração em geração desde o princípio da humanidade. A gente... só avisar mais uma coisa, lá no Instagram do Rafa, ele tá sempre fazendo enquete de tema, aí você pode voltar lá que a gente vai falar do tema que mais voltado provavelmente. Na hora que eu soltar um Dennis, ninguém vai entender nada, né, mano? Piadas internas. Bem, quem vai dar o pontapé pra esse assunto maravilhoso, que é tão legal de falar, tão gostoso? Pode ir, papi? Por favor, JH. Oba, tô preparado, né, mano? Então, né, papi, espiritualidade tá aí, né, mano? É um bagulho abrangente de várias religiões, né, mano? Desde do cristianismo até religiões mais orientais, né, mano? Como o budismo aí, mano. Exato. Eu acho que é um requisito, né, pra ter uma religião. Eu acho que o principal... Com certeza, é o pilar fundamental. O principal pilar seria a espiritualidade. O que vocês consideram espiritualidade? Tenta definir com a palavra de vocês. É muito complicado, porque eu acho que aqui ninguém a gente tem uma doutrina, eu acho. Religião eu não tenho doutrina, né? Sim. E, cara, eu sou cristão, tenho muita fé em Deus, mas hoje em dia eu não consigo me ver ainda dentro de uma doutrina, por exemplo, não consigo me ver dentro de uma igreja protestante, dentro de uma igreja católica, porque eu concordo com vários dogmas de diversas igrejas e discordo de outros. E eu penso assim, cara, eu acho que a gente tem que respeitar qualquer tipo de espiritualidade. Qualquer tipo de crença, né, mano? Qualquer tipo de crença, né? Lógico que não fira a sua, né? Porque aí já com certeza. Errado. Mas, por exemplo, eu não tenho religião, eu não tenho doutrina, mas eu sou cristão. E, cara, gosto de escutar uma missa, gosto de escutar um culto. Eu sou da escola adventista, né? Gosto de escutar um culto, acho legal. Só que eu penso, cara, por que eu entraria nessa igreja pra congregar com os outros irmãos se eu não vou seguir, se eu não acredito realmente naquelas dogmas, entendeu? Por exemplo, vou dar um exemplo. Os adventistas não comem carne de porco, não comem, peixes que são de couro, que não são de escamas, porque lá tem uma passagem em Levítico, acho que é Levítico 22, se eu não me engano, fala que são animais impuros. Eu não levo isso pra minha vida. Mas por que eu entraria, né, frequentaria uma igreja se eu não concordo com isso? Entende? Por isso que eu não me vejo hoje em dia em nenhuma doutrina. E você, Luscão? Eu também não. Acredito que o Jatobá também não, né? Mas eu acho que faz parte da nossa religião também essa questão de que no próprio livro tá citado de que qualquer influência de outra religião não é abominável, né? Que você preferencialmente deve ter alguma. Tipo, eu vivi numa família de ambiente espírita, tipo, 90% da minha família do lado da minha mãe é espírita, lógico que tem uma grande parte também que é católica, mas eu vivi num ambiente mais envolvido nisso. Então, com certeza, talvez eu tenha uma visão um pouco diferente, mas eu já fui na igreja, sabe? Eu nunca li a Bíblia. Sim. Mas é algo que eu acredite, é algo que eu leve a sério. Eu costumo falar ultimamente que, em termos de religião, não há nada que eu não acredite, sabe? Porque eu acho muito válido qualquer coisa do catolicismo, do umbandismo, seja do espiritismo, até da evangélica. Eu acho que rola é que, ultimamente, um problema muito grande, assim, no geral, tem sido a palavra discordo, né, mano? Porque eu também acho. As pessoas enfrentam com muita malícia essa palavra discordo, tá ligado? Porque às vezes uma pessoa fala um negócio pra você, e tal, minha religião fala tal coisa, fala, legal, só não acredito mesmo que você. E isso causa raiva, tá ligado? A pessoa, tipo, isso a galera fica com não acredita, raiva. Tá ligado? E ela tenta a todo custo te doutrinar a religião dela. Isso não é um bagulho da hora, tá ligado? E eu acho... Pode falar. Eu acho que o princípio de toda religião é justamente isso, né, mano? Que as pessoas se adequem e entrem na religião por vontade própria e não por força do hábito. Eu também acho isso, eu concordo que
muitas vezes, hoje em dia, na verdade sempre, né? A religião muitas vezes é levado muito à risca e sem levantar um questionamento. E isso acaba afastando do principal, que é o que a gente já falou, que é a espiritualidade. O que eu defino como espiritualidade? É a conexão que você tem com o divino ou com aquilo que você acredita. Eu, por exemplo, eu considero muito mais válido eu e o Rafa, e o JH também, tipo, que a gente não frequenta igreja, não tem uma religião definida, porque a gente não concorda com tudo, mas pega vários pontos de várias. Mas ainda eu considero que a gente tem uma conexão, entendeu? Eu considero muito mais válido você ter uma conexão ali, não frequentar igreja, não seguir tudo à risca, um negócio mais sincero do que você, sei lá, ir numa igreja todo domingo e pregar o amor, que é o principal, que diz na Bíblia, pregar o ódio para aquelas pessoas que não seguem a mesma coisa que você. Isso que eu tava pensando, eu já falei isso, acho que pra vocês em conversa, que a gente sempre conversa desses papos sem cabeça. Que eu acho que, tipo, do que adianta você ter uma fé se você não questiona ela? Com certeza, exatamente. É fundamental. Mas por que é isso? Por quê? Eu vou acreditar cegamente, né? E outra coisa, eu acho que todas as religiões hoje em dia, tecnicamente, te levam pro mesmo caminho. Eu acredito que fala sobre a mesma coisa, só que de forma diferente. Basicamente isso. Eu não sei se eu concordo 100% com isso, mas tipo assim, não vou falar que todas levam, mas eu acredito que a maioria das religiões que a gente tem conhecimento hoje em dia leva para o mesmo caminho, que é ter a paz eterna, né? Elevação máxima, né, mano? Exatamente, tanto quanto o budismo, o espiritismo, né? Com suas elevações de consciência, o cristianismo, quando Jesus voltar, ou quando você ir pro céu, né? Sim. Né? Isso eu acho que tem todos os mesmos objetivos. Mahatma Gandhi uma vez disse, inclusive, né, que foi o cara que lutou pela liberdade da Índia, se eu não me engano, foi pela liberdade da Índia, ele falou, as religiões são caminhos diferentes, controladas ou convergidas pelo mesmo ponto. Eu concordo com isso aí também. E ele fala assim, que importância faz se a gente seguir os caminhos diferentes, desde que a gente alcance o mesmo objetivo? O mesmo objetivo. O que adianta você seguir outros caminhos se a gente quer chegar no mesmo lugar? Entende? Todo mundo, ninguém... Você pode perguntar pra uma pessoa ateia. A pessoa vai falar assim, eu não acredito em Deus. Mas você pergunta pra ela, seja sincero, quando você morrer, você quer ir para um lugar maravilhoso, que não tenha crime, que não tenha dor, que não tenha fome, que não tenha doença? Ou que você prefere ir para um lugar de nada? Ou um lugar... O famoso limbo, né, mano? Limbo, ou para alguns, né, para os cristãos e para alguns outras religiões, como se fosse um inferno. Já tem vários estudos, né, teólogos falando que não necessariamente existe um inferno, mas seria a terra. Ou ficar nessa terra de miséria, nessa terra de fome, entende? Então, eu acho que todo mundo tem o mesmo objetivo, que é ser feliz, saca? Igual o que a gente falou no primeiro episódio, né? O importante, eu acho que tudo que a gente faz na vida é buscando a felicidade, né? Então, a espiritualidade tá muito nisso, que é um jeito que você vê de se salvar, por exemplo. Não, só fazendo uma ressalva rápida aqui, mano. Nós estávamos falando, você tocou nesse ponto do ser feliz, e agora nós estamos falando de religião, esses assuntos. E pai, eu não lembro de quem era o comentário, mas eu li um comentário no primeiro vídeo falando que acho que a felicidade tinha a ver com Jesus também. E aí a gente tava discutindo sobre isso, né? Que a felicidade da pessoa que comentou isso era justamente a religião, o encontro dela na religião, tá ligado? Então, cada um, é o que a gente falou, cada um encontra na sua. Inclusive, vou mandar pra Sara que comentou isso. Agradeço. Isso, Sara. Não, valeu, seu comentário foi importante, a gente discutiu sobre ele, foi interessante. E é isso, mano, eu acho que, voltando no assunto do primeiro vídeo também, eu acho que são várias formas de felicidade, né? Eu encontro minha felicidade através das coisas que eu gosto e da religião. Eu também. Eu já não me englobo muito, não englobo a felicidade com a religião, mas eu considero ela um ponto importante para praticamente todas as pessoas que eu conheço. Dando um spoiler do próximo vídeo, mano, que nós estávamos discutindo aqui, o tema justamente sobre isolamento, né, mano? Exatamente, isolamento ou tecnologia, a gente tá pensando nisso ainda. Eu ia falar aqui também um ponto que eu tava discutindo com os moleques, inclusive, que agora eu tô vivendo uma fase mais religiosa, né? Porque
pô, tô isolado aqui no sítio do meu avô, vou passar uma boa temporada aqui, tá ligado? Pelo menos uma semana. E tem sido uma experiência muito interessante, porque eu tenho concentrado mais em mim mesmo, lógico, em meditar, em orar, tá ligado? Em passar por experiência sozinho, em pensar. E tem sido uma coisa muito, assim, própria, sabe? Que eu creio que tem me elevado aos poucos. Porque, querendo ou não, quando você se concentra mais na sua religião, que são os dogmas que você carrega, você tende a ser uma pessoa, né, mais pensativa e mais pacífica, eu acho, também. Então... Não, eu concordo super com isso. Eu, por exemplo, eu acho que eu tô na fase da minha vida que eu mais tô, talvez, próximo, minha relação mais próxima com Deus, eu poderia falar desse jeito, que, cara, depois que meu pai internou, ele... Não que eu não orasse antes, eu orava antes disso. Nossa, meu português hoje tá... minha dicção tá... Nossa senhora. Eu falava com Deus sim, mas não era a esse nível, né? Esse ponto. Né? Eu falava porque eu acho ótimo orar. Eu acho que é a sua forma de conversar, dependente da sua religião. E não conversar só com o divino, conversar consigo mesmo também. Exato. Então, é isso que eu ia comentar agora. Você terminou de falar, Rafa? Não, eu ia falar, não terminando o negócio aqui. Pode falar. E, tipo, depois que eu comecei a estreitar, porque não vamos ser hipócrita, que assim, lógico que tem gente que é ativo, que ora todo dia, lê a Bíblia, ou dependente do livro, o Alcorão, ou os livros de Chico Xavier, independente disso, mas a gente realmente fica mais estreito do divino, a gente fica mais próximo de Deus quando alguma coisa ruim tá acontecendo com a gente. Não, isso é com certeza. E não tem como negar isso. Você falou isso. E não é uma coisa ruim isso. E não é vergonha pra ninguém. É uma coisa natural. Não é vergonha falar, nossa, você tá cometendo um pecado fazendo isso. Não. Você falou isso, eu lembrei de uma frase que eu li ontem que, puta, não vou lembrar o nome do autor. Mas eu li uma frase também sobre isso, que era... Uma igreja nunca viu tantas preces sinceras quanto um hospital viu, e os aeroportos... Não, calma, errei. Não, como é que era? Eu ouvi isso aí que você tá falando. Enfim, esse é o primeiro... Não, mas faz sentido, dá pra entender. As igrejas nunca escutaram tantas preces sinceras quanto os hospitais, tá ligado? Com certeza. Pode falar? E eu acho que eu tenho mais fé em Deus hoje em dia, assim. Lógico que o meu amor por ele é... imenso, mas eu acho que hoje em dia eu tenho mais fé porque eu acredito que ele fez um trabalho em cima do meu pai, eu tenho certeza, e em cima dos médicos, a gente tem que reconhecer isso também, em cima dos médicos que estão cuidando do meu pai, porque ele só teve melhora, o quadro dele era grave, ele tá melhor, hoje ele acordou, né? Hoje ele acordou, meu pai acordou, então, cara, eu agradeci a Jesus e vou continuar orando. O que você ia falar, Lucão? Não, eu ia falar aqui sobre a questão de espiritualidade, agora fugindo um pouco da religião. Vocês sabem que eu já fui uma pessoa que não acreditava muito. Eu não me considerava um ateu 100%, mas eu... vamos considerar que sim. Não, se você não era 100%, você era 90%, eu era 99,9%, mano. Isso. Mas por que a galera fala, você não acreditava em Deus por quê? Pra fazer graça, coisinha de adolescente? Não era uma coisa... Não era porque eu queria fazer graça, não era porque eu odiava Deus, não era porque eu não via sentido nas coisas que falava, é só porque eu não sentia, simplesmente por isso. Sim. E eu acho que você não deve acreditar em uma coisa que você não sente. Cara, é uma coisa dura de se falar, né? Mas eu concordo com você. Não, sentir necessariamente não é sentir sensações, arrepios, é você sentir, ele tá lá, entendeu? Sentir que tá sendo amparado, né? De proximidade. É verdade isso, eu acho que tem várias religiões... É complicado de falar isso, mas eu acho que tem várias religiões porque as pessoas... Lógico que quem tá na religião acredita que aquela é a certa, e tá certo você acreditar que a sua é certa. Mas eu acho que tem várias religiões porque cada um pensa de uma maneira que tá certo. Exatamente. E, cara, e todas as religiões pregam isso. Faça o bem. A maioria. Faça o bem. Sem olhar a quem? Todos isso é mandamento. Não pode ser... esse é o que eu falei, é o principal. Pegar o muçulmano, judeu... budista, você pode fazer o que você quiser. Você vai atrair coisas que, se você não fizer o bem, se você se distanciar do divino, que você vai se arrepender depois. Isso tem gente que acredita no karma, né? Isso tem a ver com a minha fé. Mas, né, pra quem acredita, eu acho super válido.
E cada um tem seu jeito de pensar, e eu acho que a palavra-chave sobre espiritualidade é o respeito, na minha opinião. Sim. Que como eu disse, você pode ser a pessoa mais religiosa que tem, você saber a Bíblia ou o Corão de trás pra frente de cor salteado. Conheço gente que você fala um versículo da Bíblia, a pessoa sabe decorada. Com certeza. Mas você ainda mais, né? Você convive muito com as pessoas por causa da sua escola e tal. Sim. Mas conheço essas mesmas pessoas que são muito ativas, que não têm respeito. Uhum. Sabe, não respeita a religião do próximo. E o que na Bíblia fala? Fala o contrário. Fala que você tem que respeitar. Respeitar o pensamento do outro e sempre pregar o amor. Jeito de ser, sabe? Com certeza. Como diz meu pai, eu acho que isso tem a ver. Como diz meu pai, a sua liberdade termina onde a minha começa. Entende? Certeza. Isso é verdade. Então, eu acho que a palavra-chave nessa discussão é respeito, porque eu e o JH e o Lusca, a gente não tem uma fé igual. Inclusive, é diferente em vários pontos. E não tem problema nenhum isso. E não tem a gente continua sendo amigo e se falando todo dia. Lógico, e é ótimo conversar sobre isso, porque você vai mudando o seu jeito de pensar, ou vai fortificando, acreditando mais ainda nisso. E, cara, pra mim é maravilhoso conversar sobre isso. Com certeza. Aí, voltando ao que eu tava falando sobre a minha época de não acreditar muito, eu acho que até uma pessoa que é ateu, a espiritualidade nunca deixa de existir em ninguém. Por exemplo, uma pessoa que acredita em Deus, a espiritualidade tem a ver com a ligação dela com o ser divino. Hoje em dia eu acredito em Deus porque eu sinto que ele tá lá, entendeu? Sim. Não é porque, não, vou acreditar hoje. Não, eu comecei a partir de um ponto, eu comecei a sentir que ele tava lá. E aí, mas o ateu, eu considero que ele também tem uma espiritualidade, mas que não seria ligação com o divino, seria a ligação dele com o mundo, entendeu? O que um ateu pensa? O ateu pensa que, tipo, não existe Deus, acredita na ciência acima de tudo, mas cultua o mundo, entendeu? Às vezes ele aspira uma vida mundana, né, mano? É esse negócio. E não é que ele é triste, não tem sentido na vida. Não, ele vive o hoje ali. E a ligação, a espiritualidade dele tem mais a ver com o mundo. Que ele liga, ele considera Deus o mundo, entendeu? Sim. O que o Deus de Einstein, né, que falam. Conhecido como... Einstein era... Ele duvidava um pouco disso, mas... Era mais ou menos o pensamento que eu e o JH tinha, talvez. Não, o meu era mais profundo que o seu. O seu não era realmente inacreditável. Não, eu era concluído. Não, eu tipo assim, eu falava, tá, mano, pode haver um Deus, mas se não tiver também não faz diferença, não quero saber, não me importa, não me afeta em nada. E aí quando eu reparei assim que, tipo, caralho, isso realmente afeta em alguma coisa, tipo, não foi, é lógico que não foi de imediato, foi uma sequência de acontecimentos, uma sequência de coisas que eu vivi e eu reparei nisso. E, querendo ou não, essa pandemia também me influenciou muito nisso. Porque, inclusive voltando no assunto do primeiro, né, da viagem. Porque como eu falei, depois da viagem eu me tornei uma pessoa mais ligada à vida. Porque antes eu pensava no meu propósito, sabe? Eu pensava tipo assim, tá, meu propósito é crescer, ter um trabalho foda, ser rico, ter uma casa e ser muito foda. E na minha cabeça era isso, tá ligado? E aí depois daquela viagem eu reparei que a vida não é só isso, a vida tá nos pequenos momentos, tá em todos os detalhes, sabe? Pequenas alegrias. Tá na grama molhada depois de um dia de chuva, tá no barro, no campo, e é isso, mano. E logo depois dessa viagem, né, que eu falei que eu me tornei uma pessoa menos materialista, veio a pandemia em sequência. São poucos meses de diferença. E aí, pô, eu já tava mais nessa coisa de estar ligado com a vida, e aí juntou com o fato de eu estar trancado em casa, de que ano passado eu tava numa escola nova, né, tava num ambiente novo onde eu não conhecia tanta gente, e tá nesse ambiente novo que eu não conhecia tanta gente também me ensinou uma coisa que era, você não é único no mundo. Porque eu convivi a vida inteira com as mesmas pessoas, com pessoas que eram muito parecidas comigo, então eu achava assim, o mundo é isso, se resume nisso. As pessoas são assim, de tal jeito, elas sempre agem assim. E aí quando eu fui pra lá eu percebi que não era bem assim, sabe? E aí vem essa questão justamente do isolamento, que eu tinha falado do começo da pandemia. E cara, ficando trancado em casa, é meio complicado assim, quando você não tem embasamento em nada, quando você não enxerga nada, quando você não vê nada à sua frente, sabe? Então você meio que dá uma enlouquecida. Eu dei uma pirada no começo da quarentena, mas aí
quando eu comecei a me conhecer melhor, eu comecei a pensar, não, mas seria interessante isso daqui. E aí, aos poucos, eu fui me ligando mais à religião e hoje eu sou totalmente ligado, eu não sigo estreitamente uma religião, até porque faz parte da minha seguir outras. Inclusive, eles dizem isso, né? Sim. Que é fundamental que você questione suas crenças e que você tem outras crenças que diferem das principais. Isso é normal, ninguém vai te julgar por isso. Exato. Não, ninguém não. Você não pode falar que ninguém pode te julgar. Não, Ninguém vai te julgar por isso. O conceito é de que ninguém iria te julgar por isso. É lógico que as pessoas vão julgar, mas não... Não, o certo seria, Deus não vai te julgar por isso. Sim. Acho que seria o que você quis dizer. Bem colocado. E aí, aos poucos, eu fui me encontrando em mim mesmo, tá ligado? Eu fui me tornando uma pessoa mais serena, mais tranquila. Lógico que eu não sou 100% perfeito e que eu ainda carrego muito desse meu lado animalesco, de ser uma pessoa extremamente explosiva. Mas isso aos poucos tem me ajudado a me controlar, sabe? Tem me ajudado a enxergar perspectivas melhores de vida. Tanto que, tipo, esses dias atrás eu tava discutindo com o Nicolas e ele perguntou pra mim, qual é o seu objetivo de vida? E eu dei uma resposta pra ele que eu esperei que eu nunca ia falar algo daquele jeito, tá ligado? Eu falei assim, o objetivo da minha vida é ser feliz. Ser feliz com dinheiro, ser feliz sem dinheiro, ser feliz com uma casa foda, sem uma casa foda, ser feliz sendo foda ou ser feliz sendo uma pessoa normal que caminha na rua como todas as outras. Falei pra ele, aonde eu estiver feliz, tá bom pra mim, mano, e é isso. Eu acho que a minha perspectiva de vida, desde que eu me liguei à religião, tem sido isso. De viver em paz consigo mesmo, mano. E não de pensar mais numa vida material. Porque uma vida material vem com o trabalho, tá ligado? Agora a paz não vem com o trabalho. A paz só vem quando você se encontra, tá ligado? Então acho que esse é o meu ponto. Sim. Não, então, concordo com o que você disse. Mas eu acho que eu discordo. Entre aspas, discordo. Sobre que o Lucas falou que, tipo, Deus não vai te julgar. Eu acho que Deus não te julga. Deus não julga. Não, eu não quis dizer. Ele não, eu entendo. Exatamente, ele não julga, entendeu? Eu entendi, mas, tipo, eu acho que tem gente que acredita, né? O que Deus vai pensar de mim? Deus não vai pensar nada. Exatamente. Não, é que, tipo, eu falei isso porque uma vez eu li no seu livro que falava que o maior pecado de todos é não acreditar em Deus. Tá escrito isso, você lembra? Eu nunca li essa parte, mas deve Não, é um negócio assim, Ah, sim. E aí, mas aí você pensa, será que ele julgaria mesmo por isso? Não julga, porque ele quer que você viva a sua vida. Eu acho que é isso. Eu acho que Deus não julga. Deus tem os seus mandamentos. Ele ama a gente incondicionalmente, sendo ateu, não ateu, sendo homossexual, não sendo. Ele ama. Sendo criação dele, ele ama, já era. Nós somos criação dele. Ele ama nós. Todos nós. Sabe? Porém, eu acho que... Ele não julga, mas eu acho que cabe a você pensar... eu tô fazendo a vontade de Deus? Tô. Pelos meus princípios? Tô. Se eu tô fazendo bem, se eu não tô mexendo na vida dos outros, eu acho que pra mim isso é importante, independente da sua crença, religião, escolhas que você faz na sua vida, eu acho que isso é importante. Você ser verdadeiro com Deus, sabe? Você fala, pai, eu tenho meus pecados, eu erro, mas eu te aceito. Sabe? E ele não vai te julgar, ele quer que você viva a sua vida diante dos princípios dele, fazendo bem, mas ele quer que você viva a sua vida, porque essa passagem terrena é curta, sabe? E eu acho muito legal uma área, mudando de assunto também, para finalizar o episódio de hoje, que uma curiosidade, né? Alguns cientistas famosos que criam em Deus, né? O primeiro do mais antigo pro mais novo, vou falar, Nicolau Copérnico, que foi um astrônomo muito famoso, né? Tem uns caras que eu li nessa lista que eu nem sabia. Kepler, que foi um matemático, astrônomo também, que propôs o efeito de Kepler, se eu não me engano. Sim. Galileu Galilei também, que esse aqui também não é mistério pra ninguém. A gente já sabia. René Descartes, Isaac Newton, esse cara acho que talvez foi um dos mais praticantes, talvez. Por quê? Isaac Newton tem esse registro, se eu não me engano, que ele escreveu mais artigos sobre o livro de Daniel e Apocalipse da Bíblia do que sobre artigos matemáticos. Falou tanto de Deus,
Sabia disso? Não, nunca li nada dele. Bem legal. O pastor também me disse isso, se eu não me engano. Boyle e outros, Mendel. Albert Einstein é um pouco questionável, mas acreditava que sim. Não, mas o Einstein, ele se baseou em outra... Mas ele falava que é agnóstico, é um rolo, né, Einstein. E, gente, quanto tempo deu de podcast? 20 e poucos minutos. 20 e poucos minutos? Uhum. Caramba, pouco tempo, hein? Deu, deixa eu ver. Tá quase dando 30 minutos. Não, vamos conversar um pouquinho então com a rapaziada. Vocês têm mais alguma coisa pra acrescentar sobre o assunto? Mano, é um assunto que eu não consigo, não sei falar muito, mano. Até que eu fiquei quieto aqui o tempo todo, só queria ouvir vocês mesmo. E você, JH, tem alguma coisa pra falar? Vixe, eu acho que o JH... Voltei. JH, a gente tava falando aqui que... Acho que a gente vai encerrar o podcast. Não encerrar o podcast, mas encerrar o assunto. Se você ter alguma consideração final pra falar. Não, consideração final é isso, mano. Viva a sua vida e seja feliz, tá ligado? Crendo você em espiritualidade ou não, mano. Carregue consigo os seus bens, seus dogmas e sua filosofia pessoal, mano. É isso que importa. Acho que o importante, independente da sua religião, é fazer o bem. Com certeza. Né? Então agora eu queria, como deu 30 minutinhos de podcast, queria conversar um pouquinho com vocês aqui sobre algumas coisas. Eu vou falar aqui, a gente tá com alguns projetos novos, a gente não vai falar muito sobre eles agora, mas a gente pede que vocês divulguem nosso canal, se vocês gostarem, lógico. Quem puder dar um help aí, mano. Vão nas nossas redes sociais, mostra pro pai, mostra pra mãe, que é uma conversa, tem que lembrar, uma conversa de brincadeira, uma conversa de bêbado. Conversa de calçada. Conversa doente, né? Vamos concordar. Três moleques que não sabem fazer nada. 3 QI de peixe falando coisa... Eu acho que vocês não podem tirar muito argumento de base daqui. 3 QI de peixe falando coisa de QI de, sei lá, de gente inteligente. Por favor, não cita a gente como fonte da sua redação, por favor. Não faça aí, principalmente eu. Por favor. Principalmente eu. A gente queria também agradecer desde já a sua audiência, o carinho que vocês têm dado pra gente, os nossos amigos. Avisar que no próximo vamos ter coisa nova aí. Ter câmera aí. Acho que mais pra frente, não sei se... Próximo não, né? Daqui uns 2, mas na semana que vem. A gente vai ver. A gente tá com plano de ser 2 podcasts por semana. E eu me despeço de vocês, telespectador. Web espectador agora, né? Mudou. Ui, web espectador. Fiz curso na Willard de inglês. Web spectator. Não, Willard. Willard Kisk. Não, mas eu me despeço de você e agradeço a sua atenção. E aí, rapaziada? Valeu aí, rapaziada. Tamo junto. Aí, valeu pela força. Muito obrigado, fiquem com Deus e um abração, gente. Tchau, tchau. Falou.